A paz do Senhor, professores da classe dos juniores. Tudo bem com vocês? Um bom dia para vocês. E hoje estamos começando mais uma lição, a última lição do nosso trimestre. Parabéns, professor, que você chegou até aqui, não é? Dando o seu melhor para Deus, fazendo o mais importante, que é dar as primícias para Ele. Acordar de domingo cedinho, depois de uma jornada de trabalho durante a semana não é fácil, mas quando você se desprende para dar o seu melhor para Deus, olha, Ele fica tão feliz e aí vem as bênçãos sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Que Deus abençoe vocês. E hoje a lição é uma lição muito maravilhosa, continuando também as lições dos profetas, né? E a lição hoje é a lição 13, a última do nosso trimestre, que tem por título Malaquias, o profeta do arrependimento. Antes de você começar a sua lição, você faz uma oração com seus alunos, você faz o devocional, canta pelo menos 2 hinos da harpa, é muito importante para as suas crianças aprenderem a cantar o hino da harpa, não é? Para que eles possam crescer conhecendo o hino, os hinos da harpa. E depois você também pode coletar suas ofertinhas. Ó, eu trouxe um mostruáriozinho, um exemplozinho de um coletor de ofertas para você colocar na sua salinha, para que os alunos eles possam ter acesso a pegar o ofertário e sair recolhendo as ofertinhas dos amiguinhos. Aí você escolhe uma pessoa, um aluno, aquele aluno bem extrovertidozinho, para recolher as ofertas, para lhe ajudar. Isso é importante, né? Dar a oportunidade para a sua criança também fazer a coleta das ofertas. E depois disso você começa com a sua lição. E a lição de hoje ela é muito, muito importante, que é Malaquias, o profeta do arrependimento. O que foi que Malaquias fez? Qual foi a função de Malaquias como profeta do arrependimento? É isso que você tem que passar para o seu aluno. A nossa leitura em classe está em Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 1, e o capítulo 4 e o versículo 6. Então, você vai passar para seu aluno ler a Bíblia, professor. É importante você pedir para a sua criança trazer a Bíblia para a escola dominical. É igual quando você vai para a escola secular. Você leva o livro e leva o caderno. No caso aqui seria o livro. Então, você pede para a sua criança trazer todos os domingos a Bíblia, tá certo? Para que eles possam acompanhar com vocês a leitura diária, a leitura em classe. E o objetivo desta lição é apontar que o arrependimento é fundamental para uma vida de comunhão a Deus. Aí você vai explicar para o seu aluno que se ele errou, se ele fez alguma coisa errada, mas que ele se arrependeu de coração, é muito importante, porque Deus, ele se agrada do arrependimento de coração. Então esse é o objetivo da nossa lição. O memorizando na nossa lição está escrito em Malaquias, capítulo 3 e versículo 6. Aí é importante que você peça para eles abrirem a Bíblia e acompanhar o versículo do memorizando. Então, Malaquias, capítulo 3 e versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Aí, professor, você lê umas 2, 3 vezes, pede para eles repetirem. Eu, como de costume, gosto muito de trabalhar com visual, mas hoje eu trouxe um visual diferente das outras minhas aulas. Memorizando, eu trouxe para vocês uma forma diferente para variar, para não ficar as mesmas coisas. Então, eu trouxe um modelo diferente para você trabalhar memorizando em tirinhas. Você pode fazer em tirinhas. Eu imprimi, né, em papel ofício e colei numa cartolina dupla face. E aí, eu fiz o versículo todo, né? O versículo todo, como vocês estão vendo aqui, e concluí com o versículo-chave da memorização. Aí, o que é que você pode fazer? Você pode recortar aqui, ó, para que você venha montar uma sequência de frases, tá certo? E depois, ó, depois que você cortar tudinho, você pode fazer isso aí na sua sala ou antes, você já está preparadinho. Mas eu estou fazendo aqui que é para vocês ver como é que eu fiz para você trabalhar com sua criança um modelo diferente para você motivá-los a não ficar aquela mesmice na sala de aula, né? O professor tem que sempre inovar. Então, aí você vai fazer esse trabalho aqui. Depois que você recortar, você vai virar, né, todas as partes para baixo. E aí você vai pedir para que seu aluno monte. Seu aluno não, se for uma classe mista, aí você pode, primeira etapa, os meninos, e a segunda etapa, as meninas, se isso for uma sala mista. Se for uma sala
normal mesmo, só menino ou só menina, você pode fazer uma competição com eles. Aí você vai pedir para eles fazerem o quê? Desvirar essas frasezinhas que eu recortei e pedir para eles montarem o versículo todo. Aí você vai cronometrar no seu relógio quem vai conseguir em menos tempo montar o memorizando. Porque se eles conseguirem montar o memorizando em menos tempo, isso quer dizer que eles aprenderam o versículo. Então é importante que você trabalhe isso com eles, porque vai ser um meio de competição, vai ser uma agitaçãozinha um pouquinho na tua sala, mas escola é isso. Escola tem que ter um dinamismo, um barulhinho, uma competição, porque isso deixa eles bem motivados. E aí, a equipe vencedora, aí você pode premiar com um bombom, uma pipoca, do jeito que você puder fazer. Então, você vira, né, tudinho, e aí você vai depois pedir para que eles, vamos estipular em 3 minutos, quem vai montar o versículo todo. Aí você vai pedir para a equipe ir lá e desvirar tudinho as frases e montar tudinho o versículo. E quem montar direitinho o versículo na ordem certinha do versículo que você leu na Bíblia, aí esse sim vai ser a equipe vencedora que vai receber o prêmio. E isso aqui eu posso botar depois para vocês em PDF, lá para vocês verem no arquivo como é que vocês podem trabalhar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. O objetivo, como eu já li para vocês, da lição é essa, né? Apontar que o arrependimento é fundamental para uma vida em comunhão com Deus. E Malaquias, quem foi Malaquias? A lição nos diz que Malaquias ele era um profeta muito discreto. Aí você vai explicar para a criança, para o seu adolescente ou para o seu pré-adolescente o que é a palavra discreto, porque às vezes a gente que é adulto sabe o que é discreto, mas aí o pré-adolescente não sabe o que é discreto, você tem que explicar para ele. Discreto é aquela pessoa que ela é muito na dela, muito centrada na dela, ela não é de muita conversa, ela não é de muito envolvimento com outras pessoas, então tudo que ela faz é mais centrado só para ela. Então Malaquias era aquele profeta muito centrado. E eu estava estudando essa lição, professores, e me veio aquele pensamento que Deus ele é tão maravilhoso, né? Que mesmo você sendo discreto, Deus ele lhe vê. Deus, ele lhe observa, Deus, ele conta com você, Deus, ele chama você para fazer uma grande obra, porque ser profeta não é qualquer coisa não, uma função muito, muito importante e de muito compromisso. E por Malaquias ser muito discreto, e Deus já observava ele. Então diz para a tua criança, porque na sua sala pode ter aquela criança que é bem extrovertida, que conversa, que participa, que é bem conversadora, né? Mas tem aquela criança que é muito, muito, muito pacata, muito, assim, retraída e muito discreto. E aí, o que acontece? Você vai trabalhar com essa criança e dizer para ele que Deus também observa ele, que Deus também conta com ele. Então, o que aconteceu? Deus contava com o profeta Malaquias porque quando o povo tinha recebido as bênçãos de Deus, não é? Aí o povo estava crescendo, a igreja estava prosperando, o povo adorando a Deus, jejuando, buscando, e aí o povo tudo tranquilo, tudo maravilhado com Deus, mas de repente aconteceu algo que entristeceu muito a Deus. O povo começou a desanimar, o povo começou a ficar rebelde, e até os próprios sacerdotes judeus, eles começaram a se afastar da igreja e roubavam dízimos, roubavam as ofertas. E Deus estava assim olhando, olha, para aquele povo e dizendo assim, mas não é isso que eu quero. Deus não se agrada disso, bagunça na casa dele. A igreja de Deus tem que ser uma igreja santa. Explica para teu pré-adolescente que igreja não é o templo. O templo são as paredes, a igreja somos nós. Então nós temos que ser santos, viver uma vida de santidade, adorar a Deus de todo o nosso coração, respeitar, não é? Reverenciar. Então eles estavam fazendo tudo diferente. E aí Deus não estava se agradando nada disso, até os próprios sacerdotes, não é? Então Deus ele chamou Malaquias, aquele profeta que era muito discreto. Vê que situação. Aí contou com Malaquias para Malaquias ir chamar a atenção do povo. Chamar o povo para o arrependimento. E aí eu usei assim, eu preparei aqui essa caixinha, não é? Aí essa caixinha eu peguei o visual da lição, que está no manual de vocês. Essa caixa é uma caixa comum qualquer de papelão. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é, né? Ela tem uma tampa, né? Aí a tampa a gente abriu e colocou dentro dela
Sabe aqueles rolinhos de papel toalha, ou de papel alumínio, ou de papel filme, não é? Aqueles rolos. Aí, os maiores, né? Porque o menor não dá não, só se for uma caixa menor. Aí você faz 2 furinhos em cima, um de cada lado. 2 furinhos embaixo, um de cada lado, não é? E aí você coloca esses 2 rolos, um em cima e um embaixo. Antes de você colocar esse rolo, você pega uma cartolina de cor de sua preferência ou a cor que você tiver disponível. Eu tinha essa disponível lá no meu arquivo. E aí eu coloquei as figuras do manual, que é as figuras que você pode utilizar na sala de aula, para você não ficar sempre com o visual se mostrando. Faça uma coisinha diferente para atrair a atenção dos seus alunos, que isso é muito importante, né? Isso chama atenção, isso é convidativo para que os alunos tenham mais interesse de chegar à escola, porque não fica aquela aula muito monótona. Aí você vai colar, né, o visual na cartolina e você pode trabalhar essa cartolina como se fosse uma televisão, ó. Você vai girando a figura que você quer trabalhar, né? Aí subindo todas as figuras e ao mesmo tempo aqui tem várias figuras e ao mesmo tempo você pode ir descendo as figuras para que as crianças elas possam ver todas as figuras que você colocou na sua... Vamos supor que seja uma televisão manual, tá bom? Então, Malaquias ele chamou o povo ao arrependimento, que está aqui na primeira figura. E será que o povo foi logo de antemão atender a Malaquias? É muito complicado, né? Porque assim, quem está fazendo as coisas erradas e acha que tá legal, não quer sair das coisas erradas, não. Prefere ficar no pecado. Mas quando Malaquias ele foi chamado por Deus para levar a palavra de arrependimento, ele não foi de qualquer jeito, ele foi preparado. Deus já tinha preparado Malaquias. E Malaquias, ele foi lá e falou com o povo, que o povo se voltasse para Deus, que deixasse as coisas pecaminosas, que o povo adorasse a Deus em espírito e em verdade, que Deus ele era justo em perdoar, né? Então, o povo, ele obedeceu à voz de Malaquias, né? Deus usou Malaquias para que Malaquias desse aquela palavra de ânimo e de força para que aquele povo arrependesse dos seus pecados. Então, professor, você tem que mostrar para seu aluno que Deus, ele valoriza os sacrifícios que a gente faz de coração, não é? Ele é Deus de aliança. Se aquela criança pecou, você vai ensinar para ele que ele tem que pedir o perdão de coração, porque Deus é quem faz uma nova aliança na vida das pessoas. Deus, ele não abre mão do seu povo. Imagina, professor, que se Deus visse aquele povo pecando, ou até nós mesmos pecando, e dissesse assim, ó, quero nem saber, deixa ele pra lá, ele já é adulto, ele não é nenhuma criança, e eu não tenho nada a ver mais, ele sabe do certo e do errado. Não, Deus, ele não pensa como nós. Passa isso para o teu pré-adolescente, que Deus, ele se preocupa em querer que nós se arrependa dos nossos pecados, que a gente venha reconhecer que está errado aquilo que a gente está fazendo e que Deus, ele quer fazer uma nova aliança, Deus, ele quer nos perdoar, porque Deus, ele quer que a gente fique bem pertinho dele, ele não quer perder a gente para ninguém. Então, explica para a tua criança que Deus, ele se preocupa com cada um de nós. Então, Deus sempre envia um profeta. Desde a antiguidade, Deus envia profeta. E hoje não é diferente, professor. Passa para o teu aluno que teve vários profetas, mas Deus, ele envia os profetas que tem hoje na nossa igreja. Tem pessoas usadas por Deus para enviar a mensagem de Deus de arrependimento, de colocar a gente no lugar certinho, de adoração a Deus, de adorar em espírito e em verdade, de fazer as coisas certinhas. Então, como está acabando a nossa lição, né? O nosso trimestre, aí eu fiz também umas ideias aqui de você relembrar para os seus alunos os profetas que foram estudados durante todo o trimestre. Aí você pode fazer, a cartolinazinha colorida, do jeito que você quiser, colocar o nome, imprimir, né? E colocar o nome dos profetas que passaram na lição que você estudou, para fazer com que seus alunos eles venham relembrar um pouco dos profetas que vocês estudaram no trimestre todo, que foi importantíssima, né? Esse trimestre aqui falando sobre os profetas, o que cada um fez, qual foi a sua missão, né? Então, professor, é importante você lembrar com esses lembretezinhos aqui, ó. Se você quiser seguir essa ideia, é importante. Que depois você pode fazer, sabe o que também? Uma dinâmica com isso aqui. Tipo, você pede para um aluno escolher o nome de um profeta
E aí eles vão pegar o profeta e você vai dizer assim, caracterize esse profeta, o que foi que ele fez? Aí vamos supor que ele pegue o profeta Jonas. Ah, Jonas, isso não me chama muita atenção, tá certo? Então, o profeta Jonas, o que foi que ele fez? Ele foi um profeta o quê? Fusão, não é? Então, é mais fácil para ele decorar. Mas aí, tem outros profetas que, de acordo com o que ele aprendeu, ele vai saber realmente desenvolver o aprendizado dele durante toda a aula que você ensinou desse trimestre. Como acabou o trimestre, que Deus abençoe vocês, não é? E quero convidar vocês para as próximas lições do próximo trimestre. Tá certo? Vai ser uma lição muito importante e eu convido vocês para voltar a começar da primeira até a 13ª, convidar seus alunos, estimulá-los a voltar, né, tudo de novo, a fazer a obra do Senhor, porque é bem importante trabalhar para o Senhor na escola dominical com seus alunos, com o novo trimestre que está por vir, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Se você gostou desta lição, deixa teu like, curte lá, faz os comentários. Vai ser bem legal você comentar, porque você vai ajudar a divulgar a minha aula. Compartilhe também a minha aula. Eu vou ficar bem feliz com isso, tá certo? E você também vai ajudar outras pessoas a aprender a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te recompense. E no próximo domingo tem mais. Tchau, tchau, fica na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.